A paz do Senhor, amado meu, amada minha, estendeu a mão a Abraão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste a teu filho, teu único filho. Então levantou-se Abraão seus olhos e olhou, eis que um cordeiro detrás, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro, ofereceu o holocausto no lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, do Senhor proverá, da onde diz: até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Meu querido amado, aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, do seu versículo 10 até o versículo 14. Primeiramente, meu querido amado, Abraão jamais poderia imaginar que o Senhor iria prover um cordeiro. Deus, ele sempre faz aquilo que você não imagina. Abraão estava acostumado com os deuses daquela época. Mesmo ele procurando servir um Deus verdadeiro, ele estava acostumado a ver todos aqueles homens e mulheres fazendo sacrifício aos deuses daquela época, da onde ele saiu da terra de Ur, dos caldeus. Então ele estava acostumado. Para ele não era estranho aquilo ali. Para ele era normal. Para ele, aquela situação que Deus estava pedindo era o cotidiano. Era a religiosidade dele, daqueles homens daquela época. Então, para Abraão não era, né, uma coisa estranha sacrificar os filhos, porque ele estava acostumado a ver. Mas o mais interessante, por que Deus estava provando a fé de Abraão? Primeiro, que Deus mandou ir para um lugar, ele foi para outro quando apertou a situação. Segundo, que Abraão mentiu para Faraó dizendo que Sara era tua irmã. Então, meu querido amado, Abraão tinha provado para Deus que não era digno de confiança. Então Deus teve que provar a Abraão para ele ser provado. Então, quer dizer, com certeza, meu querido amado, Deus precisava chamar a atenção de Abraão. Então, quando ele falou assim: não levante a mão sobre o seu filho, pois eu sei que agora teme a Deus e não negaste seu filho, seu único filho. Então, com certeza, você vê que Abraão amou ao Senhor da mesma maneira que Deus amou a terra, amou os homens, que Deus também deu seu único filho para oferecer um só sacrifício para resgate de muitos. Mas o mais interessante é saber aqui que esse anjo do Senhor aqui, né, aqui se fala Jesus, aqui é Jesus que é o anjo do Senhor, porque Jesus, ele se identificava no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Então, aqui, Jesus, você vê que ele aceita a adoração. Você vê, não me negaste o teu filho, teu único filho. Então, você vê, não me negaste. Então, é Deus falando com ele, através do anjo do Senhor. E quem é o anjo do Senhor? É o próprio Jesus falando com Abraão. Então, meu amado, muitas vezes, Deus nos pede algo e muitas vezes nós não entendemos. Mas, com certeza, ele sabe na frente o que significa. Um abraço, Deus é contigo.